Olá, boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Vilar Vasconcelos, tenho a pele clara, uso barba, cabelos pretos, olhos castanhos, estou usando uma blusa preta e atrás de mim tem uma parede com uma cortina cinza. Lembrar você, cursista, que esse curso é gratuito e 100% online, sendo uma iniciativa da Universidade Federal do Ceará, do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Ceará, da Escola de Formação Permanente do Magistério e Gestão Educacional e da Secretaria da Educação de Sobral. O curso ele é voltado para professores e educadores da educação básica ao ensino superior, de instituições públicas e privadas, e ocorre de forma gratuita, 100% online e aberto a todo público interessado. As aulas do curso, elas sempre acontecem aos sábados, às 14 horas, aqui neste canal, canal do Laboratório Digital Educacional. E para hoje, teremos uma palestra muito especial com Carla Siebra e Luiz Carlos Viana, ambos da Secretaria da Educação de Sobral, a quem eu convido agora para se apresentar ao nosso público virtual. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Vilar. Boa tarde, Luiz. Desde já eu quero aqui agradecer, né, pelo convite, né, para estar aqui hoje, né, nesse momento com vocês aqui no curso. Mas agora eu vou me autodescrever, tá bom? Eu tenho a pele escura, tenho cabelos lisos, com algumas mechas, estou usando óculos, estou com uma blusa rosa e atrás de mim tem uma parede cinza. Ok. Boa tarde a todos. Também agradecer aqui o privilégio de estarmos junto aqui com o Vilar, e também com a Carla Siebra. Agradecer a nossa equipe da SEI pela oportunidade, o professor Edson pela oportunidade de estarmos aqui, mais nessa aula para todos nós aprendermos. Vamos descrever também, como já falado, meu nome é Luiz, precisamente Luiz Carlos, sou um homem negro, estou usando óculos na cor aí lilás, roxo, como preferir. Tenho aí um cavanhaque, tenho cabelo preto, estou usando uma blusa amarela com azul, com uma logo da Brinquedoteca do Didi, e atrás da minha pessoa tem uma parede branca, e também estou usando um violão da cor preta. A gente agradece a vocês, e hoje os nossos palestrantes irão falar sobre a temática Documento Curricular da Educação Infantil de Sobral, no seu cotidiano. Mas antes, eu vou falar um pouco sobre cada um dos nossos palestrantes de hoje. Carla Siebra é graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, especialista em Gestão Escolar e Educação Infantil, com mais de 10 anos de experiência na rede municipal de Sobral. Carla é professora efetiva do ensino fundamental e educação infantil da rede. Atuou como formadora do Mais Pike, coordenadora das formações da educação infantil da Escola de Formação, coordenadora escolar de uma escola do ensino fundamental e também de um centro de educação infantil, e também foi diretora escolar e atualmente é gerente da célula de formação e acompanhamento da educação infantil na Secretaria da Educação de Sobral. Durante sua carreira, ela teve a oportunidade de contribuir para a elaboração do documento curricular de Sobral e atualmente participa do grupo de trabalho de avaliação da educação infantil aqui no município de Sobral. O nosso próximo palestrante é o Luiz Carlos. Ele é pedagogo, atuante como educador social brinquedista no espaço de referência do Brincar, Brinquedoteca do Didi. Cristão, pai da Emily e esposa da Vitória Lívia. Pesquisador do Brincar na primeira infância e atua como pedagogo em espaços não escolares. E agora eu vou passar a palavra de volta aos nossos palestrantes. E uma boa aula a todos. E o palco virtual é todos de vocês. Muito obrigado, Vilar. Para a gente começar Vilar. Esse momento da tarde, quero aqui convidar todos vocês que estão aqui no nosso palco virtual, e a todos que estão acompanhando a nossa aula, para que a gente possa começar em um momento bastante interativo com vocês.
Falar do documento curricular da educação infantil é falar precisamente de uma interação que a gente vai ter aqui junto com todos, não é? E aí eu quero que todo mundo aí no seu palco virtual, na sua casa, venha junto comigo, para que a gente possa começar na brincadeira, né, Carla? Com certeza, Luiz. A educação infantil tem que ter brincadeira. Vou colocar aqui meu chapéu. E vamos começar. Todo mundo na palminha. Se a canoa virou, por deixar ela virar, foi por causa do Luiz que não soube remar. Se ele fosse um peixinho e soubesse nadar, lá no rio Acaraú com o Luiz eu vou brincar. Ah, mas esse chapéu aqui eu vou ter que passar para minha amiga que está lá do outro lado da tela. Segura, minha amiga Carla. Peguei, amigo Luiz, ó. Agora, enquanto eu estiver tocando, vai ter que fazer os movimentos, não é, Carla? Para todo mundo já fazer também. Se a tá legal. Virou, por deixar ela virar, foi por causa da Ana Carla que não soube remar. Se ela fosse uma peixinha e soubesse nadar, junto com a Carlinha lá no rio eu vou brincar. Ah, mas, Carla, eu acho que tem gente aqui que está participando junto com a gente, que eu vou convidar. Deixa eu escolher aqui no chat um nome. Escolhe aí, Luiz. Deixa eu ver. Essa daqui que está bem participativa. A Viviane Miranda. Viviane Miranda, de casa, você vai ter que ter a responsabilidade de dançar que nem a Carla dançou, tá bom? Então, ó, na palminha. Se a canoa virou, por deixar ela virar, foi por causa da Viviane que não soube remar. Se ela fosse uma peixinha e soubesse nadar, junto com a Viviane no rio Acaraú, eu vou brincar. Palmas para todos vocês. Então, convidar agora a Carla para começar a nossa aula, depois desse momento muito bacana, né? Qual que é seu, Carla? Obrigado, Luiz, por nos encantar com o seu som, com sua melodia, né? Que é o que é feito na educação infantil, né? Aqui hoje nós vamos estar trazendo para vocês realmente o que a gente faz aqui na educação infantil de Sobral, tá bem? E aí a gente já inicia aqui, não é, com o nosso slide, trazendo a nossa temática, né? Como o Vilar já falou, que nós vamos conversar hoje sobre o nosso documento curricular da educação infantil de Sobral no cotidiano. Então, hoje aqui eu vou conversar com vocês, né, como foi que foi criado esse documento, né, quais foram os processos que nós passamos, e vou falar também dele na prática, como é que Sobral está vivenciando esse documento curricular, tá? Pode passar, Alan. Pronto. Aqui eu vou falar brevemente como foi, né, tudo isso, começando a nossa história, né, começando tudo esse momento. Na verdade, tudo começou quando Sobral decidiu fazer a construção do documento curricular do ensino fundamental, de língua portuguesa e matemática, não é? E aí Sobral resolveu fazer o quê? Não, vamos escutar os atores, né, que fazem parte da educação, gestores, né, a sociedade civil, professores, alunos, de que Sobral eles querem, né? Qual é a Sobral que eles pensam, como é a cidade que eles querem. Isso impactaria diretamente no documento curricular. E aí foi criado, né, um documento chamado de Diagnóstico da Situação Curricular do município de Sobral. Nesse documento foram feitas várias entrevistas com todos esses atores que eu falei para vocês. E aí o consolidado dessas entrevistas chegou, de fato, né, 4 critérios orientadores, realmente, que a população queria que tivesse no nosso documento curricular como fim, não é? Que era alcançar a experiência acadêmica, nossos jovens, né, que eles tivessem essa experiência acadêmica, garantir a equidade na nossa educação, na nossa cidade. Outro critério é promover o pleno desenvolvimento da pessoa, olhar para a pessoa como um ser integral, né, e não só cognitivo, e não só emocional.
E também formar cidadãos críticos, éticos e bem-sucedidos profissionalmente, né? E aí aqui a gente traz muito, que está acontecendo aqui em Sobral, as competências socioemocionais, não é? A gente vem trabalhando muito todas essas competências que eu vou estar falando mais na frente para vocês. E aí, depois desse diagnóstico, né, foi criado o currículo, né, do ensino fundamental, da língua portuguesa e da matemática. E outro marco importante que teve, né, que aconteceu para corroborar para a elaboração do nosso currículo, do nosso documento curricular, foi a homologação da BNCC, né? Esse documento que veio muito forte realmente para subsidiar os estados e os municípios, né, a elaborarem os seus documentos curriculares, ou reconstruir o seu documento curricular, porque ela trazia ali a base, né, do que é que nossas crianças e os nossos jovens têm que aprender, né, em comum. E aí, paralelo a essa homologação, nós tivemos também a recriação da Coordenadoria da Educação Infantil. Ela já existia, mas em uma gestão, essa coordenadoria ela se juntou a todas as outras coordenadorias da educação básica, mas na gestão do nosso atual prefeito, ele entendeu que não, que ele queria realmente uma coordenadoria de educação infantil com esse olhar mais minucioso, né, para a primeira infância, para as nossas infâncias, né, porque a gente sabe que essa etapa é a etapa mais importante de todos os anos das nossas crianças. E aí, depois de tudo isso já feito, então, o que Sobral fez? Não, nós já temos tudo isso pronto, então, vamos fazer um grupo de trabalho, um GT, né, que é assim que a gente gosta de chamar, um GT do nosso documento curricular. Nós temos tudo aqui, então nós vamos sentar, vamos nos reunir e vamos criar esse documento, né? E foram uns 2, 3 anos, foram muitas mãos, não é? A gente teve todos os atores envolvidos, nós tivemos participação de gestores, professores, membros do Conselho da Educação, tivemos formadores da SFAPEG, nós tivemos Marília Cecília Souto Vidigal, nós tivemos essa fundação também participando com a gente, e aí, gente, não foi fácil, porque nós estávamos num momento de novas concepções, né? Nós tínhamos uma concepção de criança, de aprendizado, e aí, de repente, nos trazem uma nova criança, né? Um sujeito histórico, de direito, como centro do processo, né? Como centro do nosso planejamento. E daí nós tínhamos nossas reflexões em grupo, estudamos sobre tudo isso, mas a gente sabia que estava faltando alguma coisa para a gente, nessa elaboração, que era ouvir, de fato, as nossas crianças, né? O que é que eles realmente queriam. E aí, dentro do GT, nós tivemos um momento de pesquisa em campo, né, onde nós fomos escutar as crianças, não só as crianças, mas professores e os familiares, que era essa escola que eles pretendiam, né? O que não podiam faltar nessa escola, nessas vivências, e aí, gente, foi que clareou realmente os nossos estudos, as nossas reflexões, e nós criamos o nosso documento curricular da educação infantil com muito apreço. Eu tive a oportunidade de participar dessa criação, me sinto muito lisonjeada por isso, né? E ele nasceu. Quando nós fomos, de fato, colocar ele em prática, né, veio a pandemia. E esse documento ele começou a ser implementado de forma virtual. Mas assim que as aulas voltaram para o presencial, né, nós tratamos de trazê-los para formações, apresentar para as famílias esse novo documento que realmente ia subsidiar a educação infantil de Sobral. Pode passar, Alan. Pronto, e aqui a gente tem os princípios do nosso currículo, né, que a gente realmente não pode fugir deles. Eu gosto de brincar, de falar com as professoras, né, que ele é o nosso livro sagrado, ele fica ali do lado da nossa cabeceira, não é? E a gente, todos os planejamentos, todas as ações que nós fomos desenvolver com as nossas crianças ou na escola, tem que ser a partir dele, porque é o que a gente acredita, é o que a gente defende, tá certo? E aí eu vou trazer aqui de forma bem rápida, né, os 6 princípios do nosso currículo,
que ele traz aqui, o primeiro, a criança como um sujeito histórico e de direitos, né, que ela aprende na interação com os outros, ou seja, criança, ou seja, adulto. O nosso eixo estruturante, gente, é brincadeira e interação. Nós temos a certeza que a criança, ela aprende a partir da interação e brincando, né? Então, nós temos que garantir esse direito para ela. Nosso segundo princípio é a integralidade do desenvolvimento baseada no cuidar e no educar. Como eu já falei, a gente vê o ser humano, vê a nossa criança de forma integral. E aqui eu não estou falando em educação em tempo integral, né? Eu estou falando realmente da criança dentro da sua integralidade, ela como um todo, não é? E baseada no cuidar e no educar, porque a gente sabe que essas duas coisas, elas são indissociáveis, não é? Por muito tempo, nós sabemos que nossa educação infantil, ela era vista realmente como só um assistencialismo, né? Só se cuidava das crianças para as mães, para os pais trabalharem. E hoje a gente sabe que isso não acontece, que já desde lá do berçário, há essa educação, há esse aprendizado, há essa troca, né? Um exemplo muito simples que a gente pode dar, de que eles estão juntos, né? O cuidar e o educar, é, por exemplo, quando eu estou dando um banho em uma criança, aquele momento, para algumas pessoas, poderia ser só cuidar, né? Ah, eu vou dar um banho aqui no Felipe, ele está aqui precisando de um banho, eu vou dar. Naquele momento, você está educando também a criança. Como, Carla? Na hora que você está banhando aqui o Felipe, você vai conversando com ele. Ó, Felipe, eu estou aqui passando sabonete na sua barriguinha. Olha só como é macio, como é gostoso, né? Então, eu estou falando, estou ampliando o vocabulário da criança, eu estou conversando com ela, eu estou trabalhando sua oralidade, eu estou falando de textura com essa minha criança, eu estou passando o sabonete, né, nele, estou dizendo que é macio, eu estou falando das partes do corpo dele, né, estou dizendo que estou passando na barriguinha. Então, até esse momento de cuidar, ele está indissociável do educar. E tem outras ações que esses momentos, de forma alguma, podem se separar, tá bom? Nós temos também o espaço de educação infantil como um espaço de vida democrático. E aqui a palavra muito forte é o respeito. Né? É o respeito pelaquela minha criança, dentro da sua singularidade, da sua raça, da sua etnia. Né? Aqui o respeito predomina no nosso documento curricular, certo? O outro princípio é a articulação das experiências das crianças e a ampliação do seu repertório cultural. Essas experiências, né, que hoje a gente sabe que na educação infantil a gente não tem aula, a gente tem vivências, a gente tem experiências, né, que as crianças elas experimentem, né, diversas atividades, diversas coisas, e com essa ampliação do seu repertório cultural. Não posso estar limitando a minha criança a só porque aqui em Sobral, aliás, só porque aqui no Ceará só tem o verão e o inverno, eu vou estar limitando minha criança a aprender só sobre isso. Não, ela precisa saber realmente que aqui no Ceará, o clima, né, nós temos o verão e o inverno, mas que em outros estados, não é? Lá pelo sul, nós temos o outono, nós temos a primavera, assim como a cultura também. Ah, eu vou falar só sobre a cultura do Ceará para a minha criança? Não, ele precisa sim saber da cultura do Ceará, questão de identidade, né? Para ele se identificar com o seu estado, com o seu município, com o seu próprio bairro, não é isso? Mas eu preciso também, né, ampliar esse repertório da minha criança para diversas outras culturas de estados, né, que eles podem estar conhecendo, tá bom? O outro princípio é a intencionalidade educativa e o papel do professor. Né? A gente sabe que hoje todas as atividades que a gente propõe para as crianças, as experiências, ela tem que ter uma intencionalidade educativa. Eu não posso fazer uma atividade que ela não tenha uma intencionalidade. Ah, hoje eu vou colocar aqui um filme para as crianças, porque hoje é sexta-feira, é o dia deles ficarem de boa. Qual a sua intenção com aquele filme? Casa com a semana, com o que vocês vivenciaram na semana, tem a ver com a temática que vocês vivenciaram? Então, isso se chama intenção, tá certo?
E o papel do professor, né? Que agora esse papel do professor ainda mais importante, né? Que ele vem ser o mediador dos conhecimentos, ele vem ser o articulador, né? Desse conhecimento, facilitador para as crianças. Ele não é mais o detentor do saber. Ele sabe que as crianças que estão ali com ele traz alguma coisa de casa, né? Elas trouxeram alguma coisa de casa. Então, essa vivência, essa roda de conversa, ela vai ser diferente. Eu não posso mais hoje, de acordo com o nosso documento curricular, eu começar a minha aula já dando um conceito de alguma coisa para as crianças. Tipo, hoje eu vou falar para as minhas crianças sobre o sol, e aí eu já começo falando que o sol é um... Não, na roda eu pergunto, né? Gente, quem aqui já ouviu falar sobre o sol? O que é que vocês sabem sobre o sol? E aí você capta todas aquelas informações que as crianças estão trazendo para você do que é o sol. Ele é amarelo, ele é quente, ele fica lá em cima, e a partir daí você começa a sua fala a partir do que as crianças já sabem, tá certo? E aí, para a gente terminar, o último princípio é a parceria da escola, família e comunidade, não é? Esse é o último, mas eu considero também um dos mais importantes, né? Essa parceria fortalecida com as famílias, para eles se sentirem pertencentes realmente desse processo, não é, educativo das nossas crianças, desse processo integral. A gente tem a certeza que sem eles isso não é possível. Então, Sobral tem desenvolvido ações, né, para trazer a família para dentro da escola, projetos. A gente também tem parceiros, a gente tem uma parceria com o Crescer Aprendendo, está aqui em Sobral, dentro dos nossos centros de educação infantil, onde elas trazem propostas de reuniões, de encontros, com temática que as famílias têm apreço em saber, né, os chamados cuidadores das nossas crianças precisam saber. Isso fortalece vínculos, né, e eles se sentem parte desse processo, e aí vem o sucesso que é em torno da aprendizagem das nossas crianças. Pode passar, Alain. Pronto, aqui eu trouxe só um recorte, não vou ler, é só mesmo um recorte do nosso documento curricular, que lá ele fala muito bem dos direitos de aprendizagem, né, que nós temos lá na nossa BNCC, e também ele fala do desenvolvimento e a qualidade da educação infantil. Aqui, na verdade, esse quadro é para explanar realmente os nossos direitos, né, os direitos das crianças de aprendizagem, desde o conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se, né? Como é que eu posso estar garantindo isso? Como é que eu garanto que minha criança está convivendo com outras crianças, né? Que elas estão explorando o espaço externo da escola, que elas estão tendo oportunidade de se expressar nas rodas de conversa, nas atividades. E nesse quadro de baixo tem perguntas, né? Que ele faz para o professor, para ele refletir. Eu estou garantindo mesmo esse direito de conviver? Eu estou garantindo realmente esse direito de brincar? Então, é muito importante esse quadro, a gente está visitando ele o tempo todo, ou desde o nosso planejamento, né, do nosso plano de aula, das nossas vivências, para a gente estar vendo se a gente de fato está garantindo esses direitos para as crianças. Pode passar, Paula. Pronto, aqui nós temos nossa estrutura curricular, né? E aí a gente tem aqui o sol, né? E aí eu desafio a quem imaginar e por que Sobral escolheu o sol, não é? Para ser essa figura, né, que representa a nossa estrutura curricular. Pode colocar aí no chat, né, por que Sobral escolheu o sol como essa representação, tá bom? Pode colocar aí no chat, quem souber, quem adivinhar, né? Mas é bem facinho, viu? E aí eu vou falar para vocês como é que acontece, né? Assim, nessa estrutura de fora, nós temos os direitos de aprendizagem, né? Que eu já falei anteriormente. E aí você vê que essas linhas tracejadas, elas estão tracejadas de propósito, para quê? Para que os direitos de aprendizagem, eles irradiem, né? Para os campos de experiência que nós temos, né? Que é eu, outro, nós, traços, sons, cores e formas, né? Carla, eu tenho que garantir só um direito de aprendizagem, eu trabalho só um campo de experiência, de forma alguma. Está tudo tracejado porque eu posso trabalhar com todos esses. Se eu trabalho ele isolado,
fica muito complicado, né? Então, aqui em Sobral, a gente gosta de desenvolver atividades que trabalhem com todos eles. E aí, Sobral também criou mais 3 campos de experiência, que são esses que estão aqui, ó, mais próximo do centro, não é? Que esses campos são experiência com múltiplas conhecimento e linguagens, né? E aí entra muito forte aqui a questão do letramento, né? Nós sabemos que nossa cidade, né, é uma cidade realmente que acredita, né, nas nossas crianças, no potencial das nossas crianças. Então, desde cedo, as nossas crianças têm esse contato com o universo letrado, né? Elas têm contato com texto, com poemas, poesias, receitas. Então, aqui a gente criou esse campo para deixar isso bem claro. A gente também tem outro campo, que são as experiências pessoais e coletivas, reforçando essa questão da interação, reforçando essa questão da identidade, das experiências pessoais. E nós também temos, a experiência com o meio ambiente. E aqui entra muito forte a criança e a natureza, que vocês vão ver no cotidiano realmente do nosso documento curricular, o que a gente tem feito, né, nessa perspectiva da criança e da natureza, tá? E aqui do lado, a gente traz para vocês como está dividido as nossas crianças, né? Nós sabemos que a creche, ela vai de 0 a 3 anos e a pré-escola 4 a 5 anos. E daí nós entendemos aqui em Sobral, né, que realmente a creche, ela precisava ainda ter um cortezinho ali, falando dos bebês, né, que eles são de 0 a 1 ano e 6 meses, a gente trata assim, crianças bem pequenas, que é de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, e aí as crianças pequenas, né, são de 4 anos a 5 anos e 11 meses. Por que a gente fez essa divisão? Porque a gente entende que as nossas crianças de 0 a 1 ano e 6 meses não podem ser orientadas às mesmas experiências para as crianças de 2 e 3 anos. Então, Sobral teve essa escolha realmente de fazer essa separação para a gente ter experiências realmente voltadas ali para aquela faixa etária, para aquele desenvolvimento da criança, tá bom? Pode passar, Alain. Pronto, e aqui é o que não pode faltar de jeito nenhum na jornada das nossas crianças, tá certo? E aí aqui traz o nosso documento curricular, realmente, essas sete itens que não pode faltar na jornada das nossas crianças aqui na educação infantil. E aí a acolhida e a despedida, a gente sabe que o acolhimento, ele é um dos momentos, assim, muito forte, né? A chegada da nossa criança, a chegada da família, a importância realmente desse vínculo, desse afeto. Você sabe que ali a família está levando para você o bem mais precioso dele, né? Então, dependendo como essa criança é recebida, essa família é recebida, então esse elo, esse vínculo, ele afina, né? E tudo fica melhor. Nós temos também a despedida, que a despedida aqui que eu falo, não é só arrumar a criança e colocar ela sentadinha ali para o pai pegar. A gente fala aqui de despedida, é o despedir mesmo, é de afeto, é das crianças se despedirem uma da outra, afinal só vai ver o coleguinha no outro dia, é fazer alguma brincadeira de despedida com eles, o que é que eles vivenciaram, fazer um apanhado do que é que eles vivenciaram, né, durante todo o dia, porque vocês sabem, né, nós mães, eu digo porque eu pergunto, né? O que é que você vivenciou hoje na escola? O que é que vocês fizeram? Então, quando a gente clareia, né, a mente da criança ali no final do dia, não é? Ele chega e diz bem direitinho, né, para a família o que é que eles vivenciaram na escola. Nós temos também a roda de conversa, não pode faltar na nossa jornada da educação infantil. A gente entende que lá na roda de conversa é um dos lugares, né, onde a gente pode estar garantindo praticamente todos os direitos de aprendizagem das crianças, né, de se expressar, de conhecer-se, de brincar. E aí nessa roda, para mim ela é essencial. Você começa já ali conversando com as suas crianças, como é que vai ser o dia delas, o que é que elas vão vivenciar, a escuta, você escutar as crianças, o que é que elas estão trazendo de casa, as inquietações, as curiosidades ali, ó, eu já levava um caderno ali para o meu lado,
e já ficava ali conversando com eles, e já anotava, opa, eles estão curiosos em saber o que é isso já servia de subsídio para mim, para os próximos planejamentos, né? Então, a importância desse momento da roda de conversa. Rituais para o cuidado de si, né? É muito importante ter esses momentos que não podem faltar, né? Como eu falei, o cuidado e o educar, o cuidar, eles não se dissociam, né? E aqui entra a higienização, a escovação, a lavagem das mãos, né? As crianças, elas terem essa autonomia de realizar esses movimentos, né? De escovar, de se pentear, de se conhecer, né, dela se olhar no espelho e dela escovar ali o dente. Então, esse momento aqui, os rituais para cuidar de si também, ele não pode faltar na jornada das nossas crianças. Temos um momento de brincadeira livre, que esse momento, né, ele também é de fundamental importância, e quando eu falo aqui de brincadeira livre, é o brincar mesmo, das crianças brincarem realmente livremente, com opções de escolha, né? Quando eu preparo ali o meu ambiente, né? Que eu preparo um local para elas, onde eu coloco aqui brinquedos de encaixe, aqui eu faço um cantinho da reciclagem, aqui eu faço outro cantinho, e as crianças, elas têm essa livre escolha, né? De onde é que elas vão brincar, com quem é que elas vão brincar, sem o professor estar direcionando ali o tempo todo. Nós temos também atividades, né, de produção, ação e reprodução, e aqui entra muito, né, os nossos livros didáticos. Sobral, nós temos livros didáticos na educação infantil, e esses livros, eles complementam, né, o nosso currículo. Vou dar um exemplo para vocês. Nós estamos trabalhando com o projeto da natureza, e aí lá no livro que a gente fez a aquisição, na unidade 5, ele vem falar da árvore, dos animais, e aí a gente associa, né, essas páginas que tem lá no livro a tudo que a gente está vivenciando, tá certo? E nós também temos os cantinhos de experiência, né, que esses cantinhos, eles já apareceram diversos tipos de cantinho, as escolas aí, elas têm realmente feito muito bem essa escuta ativa das nossas crianças, as crianças é que vêm criando os cantinhos. A gente conta muito com a ajuda das famílias, né, para estar trazendo materiais de casa, ou que não usam mais, ou que iriam descartar, e aí de lá é criado esses cantinhos. Nós já tivemos cantinhos do mercado, da manicure, diversos cantinhos. Aqui nas fotos vocês vão poder acompanhar. E aí aqui eu coloquei uma jornada de 4 horas, que é o que nós temos aqui na nossa cidade. Só que vocês sabem que Sobral tem um projeto, né, de 100% integral, que até o final de 2024, Sobral ter 100% das suas escolas e centros de educação infantil em tempo integral, né? E aí nós, da educação infantil, nós já temos 3 centros de educação infantil pilotos, né, que estão fazendo esse teste realmente de como seriam, né? E nós temos todos esses quesitos da jornada, mais projetos, né, que é o nosso carro-chefe também, os projetos que são criados, né, nas escolas, e nós temos também os especialistas, né? A gente entendeu que o bilíngue seria importante trabalhar na educação infantil, né, desde muito pequeno. Então, as nossas crianças têm professor especialista para trabalhar com eles no bilíngue. Eles estão passando 7 horas na escola, né? Então, essa jornada aí, ela aumentou com projetos, com professores especialistas. Nós temos o professor de música e o professor de movimento, que é o educador físico, né? Tem sido maravilhoso, desafiador, primeiramente, né? Porque tudo que é novo nos desafia, mas tem sido uma experiência, assim, fantástica, realmente, ver as nossas crianças 7 horas nas nossas escolas, as famílias realmente acreditando, confiando, né, aquele seu bem mais precioso, e participando desse processo, né,
por enquanto, está muito assim, flexível, a família que decide, né, ainda se coloca para ela criar aquela segurança realmente de deixar. A gente sabe que tem umas que precisam muito mais, que trabalham o dia todo, e outras já que não trabalham, que não querem deixar, mas aos poucos elas vão entendendo o quanto é importante essas crianças estarem em interação com outras crianças, o quanto é mais rico para elas de aprendizagem, de oportunidades de aprendizagem, estar na escola, ou do que deixar na casa de um vizinho, assistindo televisão, enfim. Pode passar, Alan. Pronto, e aqui falando dos nossos projetos, né, é o carro-chefe também de Sobral, porque a gente entende que esses projetos, né, eles nascem da escuta das nossas crianças, então, para que melhor fazer um projeto para eles do que eles querem vivenciar, né, que é uma necessidade deles, né? E aí a gente traz aqui algumas palavras que é o que gera o projeto, né? É escuta, é investigação, é aprendizagem significativa, é vivência, e nós temos concepções de projeto aqui em Sobral, que nós temos aqueles projetos que é da escola, nasce da escola, de uma necessidade da escola, tipo projeto alimentação saudável, projeto de higiene, projeto de trazer a família para dentro da escola, mas o que tem marcado realmente a educação infantil de Sobral são os projetos que nascem a partir da escuta das nossas crianças, né, da necessidade, às vezes não é nem da escuta, às vezes é de uma necessidade também na turma, e eu vou dar um exemplo muito prático para vocês. Eu era diretora de um centro de educação infantil, e sempre que eu ia visitar a sala, e que eu sentava na rodinha do infantil 2, de 15 crianças, 10 tinha chupeta, 10 usava chupeta. E eu não conseguia entender o que elas falavam, né? Elas estavam ali na rodinha cantando, mas com a chupeta eu não conseguia falar. E os pais já tinham sinalizado para as professoras que não conseguiam, né? E as professoras também já estavam incomodadas. Então, no planejamento, a gente sentou e a gente pôs, poxa, vamos fazer um projeto, né, para essas crianças, para a gente ajudar as famílias a tirar essa chupeta. Nós criamos o projeto Show Chupeta, e aí nós fomos estudar, né? Nós fomos estudar como nós faríamos isso, trouxemos as famílias, né, para dentro da escola, fomos conversar com eles, que iam ser um trabalho mútuo, né, eles em casa e a gente lá na escola, e criamos o projeto. Ele durou uns 3 a 4 meses, e, gente, posso garantir a vocês que todas as nossas crianças, graças a Deus, elas tiraram a chupeta. Para umas foi muito fácil, já para outras foi bem assim, difícil. Mas, assim, foi um projeto que eu não podia, eu, como coordenadora, como diretora, trazer e dizer que todo o Infantil 2 iria fazer aquele projeto, porque era só uma sala que estava precisando, né? A outra sala do Infantil 2 era tranquila, 2 ou 3 crianças usavam chupeta. Mas aquela sala não, aquela sala de fato estava precisando de uma ação, né, para que estava prejudicando a oralidade das crianças, a formação dentária, né? Então, essa importância desses projetos nascidos realmente de uma necessidade da criança, de uma curiosidade das nossas crianças. Pode passar. E aqui o brincar, né, no nosso documento curricular é muito latente essa palavra, né, ele é o nosso eixo estruturante, o brincar e a interação, né, e aqui eu trago uma citação que tem lá no nosso documento curricular, que fala que a brincadeira, ela supõe liberdade de escolha e criação pela criança. Por isso, momentos de brincadeira livre, muitas vezes são denominados momentos de livre escolha. Assim, a criança escolhe com quem, de que e como brincar. Essa liberdade que favorece a criação, desse contexto, a construção de novos conhecimentos. Então, aqui nós temos registros, né, das nossas crianças brincando na área externa, porque Sobral também entendeu que a área externa da escola, ela dá muita oportunidade para as nossas crianças explorarem, investigarem, não é?
dá uma sensação de liberdade, não estar naquelas 4 paredes. Ai, Carla, quer dizer que as aulas de vocês todas, as vivências de vocês todas é aí fora? Não. Nós temos, sim, claro, os momentos na nossa sala de referência. Lá é o lugar que as crianças realmente têm como referência, que é a sua sala, certo? Mas nós temos desenvolvido bastante atividades fora da sala. No começo não foi fácil, tanto para as crianças ali ter aquela sensação de liberdade. A gente sabe quando a gente está muito preso, que a gente começa a saltar, a vontade é de sair correndo, né? E aí o professor já começa a ficar preocupado que os meninos vão se perder, como é que eu vou contar esses meninos? Nós tivemos essa fase passou, né? Graças a Deus, nossas crianças, elas já se sentem livres, então elas têm autonomia de ir até um brinquedo e voltar sem que o professor esteja preocupado, né? E aqui esse brincar que a gente fala é um brincar direcionado quando a gente vai fazer atividades, a gente tem intenções com ele, como também às vezes a gente tem só de disponibilizar ali para eles uma série de brinquedos estruturados ou não estruturados, vocês vão ver aqui nos registros, onde eles podem construir suas brincadeiras, suas regras, escolher com quem que eles vão brincar, não é? E é assim que a gente acredita nesse brincar. Pode passar. Aqui eu trago para vocês os nossos espaços, como nós estamos, né, depois do nosso documento curricular, como as nossas concepções, elas foram realmente mudando, né, o nosso olhar para o espaço, para a criança. Inclusive, a gente já acredita que um espaço por si só, ele é um terceiro educador, não é? Então, se ele está ali com tudo para as crianças investigarem, olha só, aqui do lado a gente tem essa imagem, é um campinho de futebol, e aí, na verdade, estava serenando, chovendo, e aí as crianças pediram para tomar banho, já estava bem no finzinho, e aí eles tomaram e depois eles foram brincar de lama. Olha só, isso aí antes, Ave Maria, né? Com as famílias, já pensou essas crianças chegarem em casa suja, mas aí quando a família acredita, né, que esse momento ele vai gerar aprendizagem, ele vai gerar autonomia, ele vai gerar criatividade nas crianças, aí pronto, aí tudo fica ok. Aqui embaixo, gente, a gente tem um pátio naturalizado, Sobral recebeu, não é? O coletivo Taboa, que ele trouxe para a gente esse olhar minucioso, não é, dos pátios naturalizados, dessa importância das nossas crianças não só estarem no espaço externo, mas em contato de fato com a natureza, com objetos da natureza, com madeiras, né, com troncos de árvore, com flores, com algo que eles possam sentir, que eles possam vivenciar. Então, aqui nós tivemos esse processo, né? Aqui do lado também é outra escola, vizinho essa, que percebeu lá como estava naturalizado e foi também fazendo o seu parque naturalizado a partir de troncos, olha só. Né? E é muito bacana, porque as crianças participaram dessa construção. Então, eles se sentiram pertencentes. Né? O coletivo Taboa acredita, né? E agora nós também acreditamos que quando a criança, né, ele participou dessa construção, então, para ele se desligar daquele brinquedo colorido, aquele escorregador colorido de plástico, já esqueceram, já estão apaixonados agora aqui pelos pátios naturalizados, eles cuidam, eles têm as plantinhas que eles plantaram, são eles que regam, né, as plantinhas, e tem sido maravilhoso. Aqui do lado nós temos também um quintal, vocês vão ouvir eu falar muito de quintal, né, que a professora levou as ondas do mar, né? Ela queria falar sobre o mar para a criança. Vocês sabem que aqui em Sobral nós não temos praia, mas nem por isso nossas crianças não vão deixar de saber como é a praia, o que tem na praia, quais são os animais que vivem na água salgada, né? E aqui foi proporcionado esse momento para as nossas crianças. Aqui outro espaço, nós temos uma criança lendo, numa rede, isso a gente imaginaria que a gente faria na nossa casa, né, mas é que a gente proporcionou esse momento, né, proporciona que esse lugar ele fica lá,
As crianças, em determinado momento, elas vão ler deitados na rede, e aí é muito bacana a gente ver, eles ficam concentrados, viu, gente? Deitado ali, relaxando e olhando os livros, outros lendo, é muito bacana esse momento. Pode passar? Pronto, aqui também no nosso documento curricular, traz muito forte essa importância, né, dos nossos professores, dos nossos gestores, terem essas formações em serviço. A gente sabe que somente aquela graduação que a gente fez, aquela especialização que a gente fez, se eu for ficar só nelas, eu vou ficar para trás, né? O educador, na educação, você tem que estar toda hora estudando, porque as coisas estão inovando e estão sendo estudadas, e se eu ficar só na minha graduação, especialização, eu vou ficar para trás, não vou acompanhar as minhas crianças, né? Então, aqui nós temos uma escola de formação e serviço, né, que é a SFAPEG. Lá é ofertado, né, uma formação macro, né, para as nossas professoras. Por exemplo, uma vez no mês, as professoras do Infantil 2, de todas as escolas, vão para a formação em serviço, beber do nosso documento curricular, trabalhar outras experiências, e aí elas não são só ouvintes, não é? Elas participam de fato da formação, como vocês estão vendo aqui no registro, elas brincam, elas dançam, elas contam história, né? Elas participam de tudo que é proposto, muitas vezes também elas é que criam, e aqui do lado, nós temos aqui o Eu na Rede, que é outro movimento que a gente tem feito nas nossas formações, que são as boas práticas que acontecem aqui em Sobral, né? Quando a gente, da Coordenadoria de Educação Infantil, a gente visita escolas, a gente faz esse acompanhamento, né, de ver como está chegando as formações, né, na escola, e a gente observa uma prática ali exitosa da escola, a gente convida esse professor, essa coordenadora, né, a trazer esse relato de experiência, como foi essa prática, como ela surgiu, qual foi o impacto que teve, porque a gente entende que o que é bom tem que se espalhar, né? E aqui tem a Maiara, que é uma coordenadora nossa da rede, ela já foi também minha coordenadora, uma menina muito maravilhosa, nesse dia ela fez esse relato de experiência na formação de coordenadores. Pode passar. Pronto, outro ponto que traz aqui no nosso documento curricular, essa orientação para os nossos professores, tá? Sobre avaliação e registro. Vocês sabem, né, de fato, que Sobral acredita muito nesse acompanhamento de avaliação, porque é dele que a gente tem os pontos de partida para alguma ação, né, para melhorar a nossa educação. Então, Sobral, a avaliação ela é latente, né, aqui em Sobral. Aqui na educação infantil, né, ela acontece de forma cognitiva somente no final do Infantil 5, as nossas crianças no final do Infantil 5, elas passam por uma avaliação individual, cada uma, né, cada criança, do cognitivo, e aí o resultado dessa avaliação não é da criança, não é para promover ela para o primeiro ano, ou que ela fique no Infantil 5, é realmente para a gente olhar para aquela avaliação e saber como é que foi o meu processo como professor, aquele resultado é meu, não é? Do que a criança fez, o que a criança está sabendo, não é? E aí serve também para o gestor da escola esse resultado, não é? E aí para a gente saber como é que eles estão saindo e chegando lá no primeiro ano. Porque no nosso documento curricular de língua portuguesa e matemática, tem o perfil de entrada da criança, como a gente gostaria que as crianças fossem para o primeiro ano, né? Como é que a gente gostaria? Então, essa avaliação é para ter realmente esse parâmetro de como eles estão chegando. Daqui a pouco eu vou falar um pouco dessa transição para vocês, tá? E aí os registros, né? Porque, na verdade, essa avaliação, como eu falei, é nossa, ela é para a gente, mas como é que a gente entrega para as famílias isso, né? Sobral trabalha com os relatórios, né? Que a gente chama de relatórios. Temos 4 relatórios durante o ano, né? Então, eles são bimestrais.
Nesses relatórios, a gente conta como foram os processos das crianças. Nós temos 2 relatórios que são coletivos, né? A gente fala da turma, e a gente tem mais 2 relatórios que são individuais, que a gente fala do percurso da criança. E aqui eu trago para vocês, gente, que tanto o coletivo como o individual, esses registros, eles têm ultrapassado, assim, barreiras, como que eu digo? Porque é só aquele negócio do pai ir lá, toma, tá aqui o relatório, tem pai que nem lê, fica mesmo ali dentro do envelope, ele coloca na gaveta, e aí os Centros de Educação Infantil de Sobral disseram, não, vamos criar uma forma realmente que as famílias leiam, que eles entendam realmente o que está acontecendo aqui na nossa sala de referência. E aí, gente, é feito exposições, né? Os professores colocam lá os relatórios coletivos, falando da turma, tem foto de como foi aquela atividade na turma. Tem professor que faz em forma de contação de história, quando ele vai falar aqui da Heloísa e da Gabriela, ele conta uma historinha contando como foi aquele momento de atividade. Gente, os pais ficam encantados mesmo, porque eles veem que realmente está se falando do filho deles, né? Tem a foto ali do filho dele, aquela característica, né? É do filho dele. Então, gente, é muito bacana a gente, enquanto secretaria, também participar desses momentos, de ver pais emocionados, não é? Quando veem ali o desenvolvimento da sua criança, o percurso da sua criança, e aí você é de dizer assim, ai, Carla, então só tem coisas boas nesses relatórios? Nós sabemos que cada criança tem o seu tempo, né? Cada criança, ela é singular, então, quando tem algo, assim, bem peculiar, isso não é exposto, isso é conversado realmente com a família, não é? E tá tudo certo. Mas, assim, não tem se colocado muito isso. Ai, fulano não aprendeu ainda as cores. Não tem uma data para ele, assim, aprender as cores, né? Então, a gente passa para a família alguma dificuldade, mas o que a gente exalta realmente aqui, nos nossos relatórios, né, nos nossos registros, são o que as crianças estão construindo, são o que elas estão imaginando de bom, tá certo? Pode passar. Aí, como eu ia falar para vocês, né, aqui a gente fala da adaptação e transição, né, o nosso documento curricular, ele também vem orientar nossas escolas, nossos professores, não é, desse momento tão importante de adaptação e transição. Nós temos o documento de adaptação, que é comungado com todas as escolas, que são orientações de como as escolas devem proceder, né, diante desse momento tão importante, principalmente para crianças, para bebês e crianças bem pequenas, né? E aí, entendendo que, na verdade, é acolhimento, né? A gente nem gosta mais de falar adaptação, porque é o acolher, realmente, o acolher aquela criança, o acolher aquela família. E se engana quem acha que a gente deve acolher só a criança. A gente também tem que ter estratégias com a família, porque às vezes a criança nem está sofrendo ali, quem está sofrendo é a mãe, é o pai, não é que não quer ir embora, e aí a gente tem que ter estratégias também, porque ali é o primeiro contato, é o primeiro vínculo que a gente está tendo, né? A gente não pode ficar com essa má impressão, a gente já tem que criar ali um vínculo de confiança, eles estão entregando para você, né? O bem mais precioso deles, eu não canso de falar isso, quando eu falo com as minhas professoras, para elas entenderem algumas coisas das famílias, algumas preocupações, algumas inquietações, e aqui no documento sugere uma série de coisas, né? Deixa uma sala disponível para as famílias que estão inseguras, e você fica dando informação ali para eles. É muito bacana esse documento com todas essas orientações. E a transição, que a gente sabe que é muito importante e delicada, essa transição do infantil 5 para o ensino fundamental, para o primeiro ano, e aí Sobral tem desenvolvido realmente uma série de estratégia de formação com os professores, com os coordenadores, com os diretores, de
como fazer que esse processo aconteça de forma realmente que venha garantir que essa criança não tenha danos, né? Porque a gente sabe que eles vão para outra etapa, vão sair daquele centro de educação infantil, aquele mundo ali, né, só com crianças bem pequenas, e vão para uma outra escola. E aí a gente tem também lançado diversas estratégias, que é desde as famílias irem conhecer a escola nova, né, das crianças irem para a escola nova, todos em grupinho, conhecer já a sua professora, saber onde é que fica cada espaço lá, porque a gente sabe que o primeiro dia é muita insegurança deles, né? E Sobral tem feito todo esse trabalho, porque a gente sabe dessa importância que é para que as crianças não tenham danos, né, no primeiro ano. Pode passar. E aqui, o nosso documento curricular realmente no cotidiano, o que acontece realmente nas nossas escolas, depois dessa implementação do nosso documento curricular, né, e aí vocês veem crianças aqui deitadas no chão, com objetos não estruturados, com 2 rolos de papel higiênico, né, visualizando alguma coisa no céu. Temos também aqui essa menina linda, que através de uma argila, ela criou alguma coisa, e ela está aqui de forma muito feliz, apresentando para o professor o que ela criou. Essa do centro, que eu acho linda, né? Esse bebê cuidando desse outro bebê, aqui ele com certeza está reproduzindo algo que fazem com ele, né? Esse cuidar. Acho linda essa foto. Aqui do lado, né? Nós temos aqui crianças vivendo atividades do cotidiano, né? Eles estão aqui com a bacia, né? Estão lavando roupa. Faz de conta, né? Faz de conta que eles são adultos e que eles estão brincando aqui de lavar roupa, que são nos quintais, tá bom? Essa outra aqui, vocês puderam perceber, não é? Que é uma contação de história, que eles estão sendo os atores. Aqui é a Branca de Neve, que mastigou aí a maçã envenenada, está adormecida. Os anões estão aqui chorando, aflitos, não é? Pode passar. E aqui os nossos quintais brincantes, né? Como eu havia falado para vocês, aqui a gente está levando realmente muito a sério essa questão da criança e da natureza. Estamos resgatando realmente as infâncias, a infância que nós tivemos. Acredito que muitos de vocês brincaram em quintais, brincaram com a natureza. Hoje a gente sabe, devido à violência, devido a uma série de coisas, celulares, as nossas crianças, elas estão bem mais limitadas a estarem, né, nesses ambientes. Então, as escolas estão proporcionando esse momento para as nossas crianças. Todas as nossas escolas têm áreas externas, e cada escola e cada diretor está aproveitando esse ambiente da melhor forma possível, né? E aí, uma que colocou que na atividade, depois que ela lavou, depois que a gente lava uma roupa, né, a gente vai estender a roupa. Aqui os bebês, eles continuam ali brincando de tomar banho, não é? E aí você vê que não tem nenhum adulto assim, peraí que ele vai cair, peraí que ele vai cair. Não, os adultos estão ali, mas eles estão permitindo que as nossas crianças, elas se desafiem, né, que elas andem, que elas brinquem, que elas corram, sem estar toda hora. Vai cair, não pega nisso, não. Cuidado nós temos, sim, nós ainda temos muito cuidado, mas a gente permite, sim, que nossas crianças, elas façam realmente o que elas pretendem fazer. E aqui do lado também a gente tem 2 crianças se olhando, né, cada uma com um brinquedo, acho também essa foto muito forte. Temos também aqui uma atividade de arte, de pintura, né, onde o professor poderia fazer dentro da sala de referência, mas ele resolveu fazer aqui na parte externa, né, da escola. Pode passar. E aqui tem os contextos investigativos, né? Isso tem encantado realmente a gente na Coordenadoria de Educação Infantil, como as escolas têm desenvolvido essa estratégia de aprendizagem, porque contextos investigativos, ele é uma estratégia nova de aprendizagem, né?
não é só a pesquisa pela pesquisa, tem todo um estudo por trás dele, parte também do que a criança deseja conhecer, deseja aprender, não é? E aqui, essa foto, que tem esses dois meninos olhando para esse aquário, né? Esse contexto investigativo era conhecendo a piaba. Vocês estão aí, vocês são de todo lugar do Brasil, né? Mas piaba aqui em Sobral é aquele peixezinho bem pequeno, né? Que temos no rio. E daí a professora fez, né, um momento com eles do que eles achavam que era uma piaba, se eles já tinham ouvido falar em piaba. E aí foi muito bacana que um disse assim, eu sei, tio, que é piaba, é aquilo que minha mãe torra à noite para me comer. Né? Então, quer dizer que ele já tinha comido aquele peixinho pequeno, torrado. E, gente, quando a gente pergunta, as crianças realmente saem, assim, coisas que a gente nem espera. Mas tudo isso é válido, todo esse conhecimento é válido e é levado em consideração para a professora começar aquele processo de investigação. E ali ela vai criando perguntas abertas, né? Ela vai criando perguntas que estimulem ainda mais as crianças esse desejo de descobrir, de entender o porquê das coisas, de não só receber as respostas prontas, não é? Aqui nós temos outro contexto investigativo, que é conhecendo os pássaros, as crianças estão aí agachadas, né? Percebendo como é que acontece esse processo. Embaixo dos pássaros nós temos ondas do mar, e aí ela está pegando nos buzozinhos que tem lá no mar. A professora teve todo esse cuidado de montar todo esse cenário, né, para que a criança realmente sinta como se estivesse no mar. Aqui acima nós temos, né, o nosso garoto, que ele está descobrindo, né, que com água e sabão e um canudo, ele pode criar diversas bolhas, grande, pequena. E aqui embaixo também nós temos essa menina que está aí, ó, vendo aí os insetos, né, que nós temos na nossa natureza, de forma ampliada, com a lupa, porque é nisso que a gente acredita, né, as crianças como protagonistas de suas aprendizagens, de suas conquistas, e nós, educadores, né, como esse facilitador, como esse mediador que oportuniza esses momentos para as nossas crianças, né. E aqui eu finalizo o meu momento do documento curricular, e o Luiz, ele vai dar continuidade a esse momento, trazendo a brinquedoteca do Didi, como ela está alinhada com o nosso documento curricular, como ela está alinhada com as nossas escolas, tá bom? Então, Luiz, é com você, tá bom? Gratidão, Carla Siebra. É muito significativo e muito gostoso ouvir com propriedade, a partir da Carla, né, para todos vocês que estão aqui, né, sobre o nosso documento curricular. Né, todos os dias nós efetivamos e fazemos parte desse documento dentro do Centro de Educação Infantil e escolas espalhadas da cidade de Sobral. E aí a gente ouvia ela explicando com tanta propriedade, né? A gente vê nos mínimos detalhes a qualidade de ensino que nós levamos para as nossas crianças, e eu me alegro e fico muito feliz, né, de fazer parte dessa rede municipal de educação que é exemplo para o Brasil. Mas eu queria que o Alan colocasse aqui para a gente conversar com quem está em casa, né, sobre a brinquedoteca do Didi, que, como foi dito pela fala da Carla, né, ela vem alinhada com o nosso documento curricular. Isso, pode aumentar um pouco. E eu queria dizer para vocês que a brinquedoteca do Didi foi falada em outro momento, certo? Mas eu vou efetivar junto com vocês e reforçar um pouco. A brinquedoteca do Didi, ela é um espaço de referência do brincar, que de fato ela vem contribuir, alinhado com o nosso currículo, da nossa educação de Sobral, né, para os fins educativos, sociais e culturais. E aí ela vem garantir para as nossas crianças os direitos de aprendizagem. Né, e a brinquedoteca do Didi, ela vai estar alinhado em 3 pilares. Né, e esses 3 pilares, eles são a literatura, o mais importante, o brincar dentro da educação infantil, né, para as nossas crianças, e a cultura. Falando um pouco da literatura, nós conseguimos aqui observar a partir do slide, né, que a literatura ela vai potencializar dentro das crianças, né, que estão espalhadas dentro das nossas escolas e centros de educação infantil da cidade de Sobral,
esse incentivo, né? Nós, da Brinquedoteca do Didi, nós temos, assim, o cuidado e nós compreendemos que o incentivo à leitura é potencializador no processo educativo das crianças, né? E o brincar, né, que é a garantia do direito do brincar, ela é definida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, e nós prezamos demais o brincar dentro da educação infantil para as nossas crianças, nas nossas ações da Brinquedoteca do Didi. E com certeza a cultura, nós compreendemos que a cultura e a valorização da cultura local, principalmente da cidade de Sobral, né, da nossa região do Ceará e do Brasil, é importante dentro dessa construção cognitiva das crianças. Quando nós levamos a cultura alinhados com a brincadeira, com uma literatura bacana da nossa região, eles se sentem maravilhados. É porque eu uma memória fotográfica tão bacana que eles dizem, é perto da minha casa, eu já fui para esse espaço, já fui para esse rio. Então, é muito gostoso e significativo olhar, né, em cada criança quando nós levamos nossas ações. A gente vai falar também um pouco aqui das nossas ações, né, que são alinhadas com as nossas vivências literárias, né, e culturais, e a gente leva junto às crianças, e as crianças vêm até a gente, né, nesse momento que nós chamamos de sequência lúdico-didática, né? Então, alinhado com a fala do nosso colega de trabalho, Tafa Teixeira, que acrescenta que nós, além de fazermos essa sequência lúdico-didática, nós poderíamos colocar aqui sequência lúdico-didática alinhados também com o artístico. Seria uma sequência lúdico-didática artísticas, porque nós trazemos muito forte essas linguagens artísticas, como a dança, a música, o teatro, as artes manuais e as artes visuais. Então, é muito significativo quando nós levamos a nossa sequência lúdico-didática para as nossas crianças. E as nossas atividades, né, elas têm, de fato, né, a nossa base enraizada dentro do nosso documento curricular da cidade de Sobral, né, e a gente tem como eixos estruturais as interações e as brincadeiras. É muito gostoso que quando nós levamos uma sequência lúdico-didática, de um lado nós vamos estar brincando com as crianças, e essa brincadeira, ela tem que ter um protagonista. E quem interage dentro dessas brincadeiras, da nossa sequência lúdico-didática, são as crianças. Então, as crianças, elas interagem junto conosco, e é essa interação, junto com as nossas brincadeiras, que levamos dentro da sequência lúdico-didática, que vai trazer essa efetivação do nosso currículo da cidade de Sobral, que eles aprendem com tanta qualidade, né? Então, dentro de toda a metodologia que nós usamos, é claro, né, que nós estamos alinhados com a nossa base nacional comum curricular, que efetiva todo o nosso currículo. Alan, com você. E aqui nós temos nosso espaço de referência do Brincar, a Brinquedoteca do Didi. Essas aqui são as fotografias do nosso espaço físico, né, que fica ali na margem do rio Acaraú, um dos pontos assim, históricos mais lindos da cidade de Sobral. Vocês que são fora do Ceará ou que não tiveram a oportunidade ainda de vir a Sobral, né, vocês que são de outros estados, né, procure aí nas redes sociais, muito bacana o nosso espaço, né, tanto da Brinquedoteca do Didi, quanto onde ela fica localizada, né, e aqui eu quero refletir junto com vocês, da nossa Brinquedoteca do Didi, todas essas imagens. Mas antes, falar para vocês que a Brinquedoteca do Didi, ela tem uma essência, e essa essência é o brincar, né? E aí a Brinquedoteca do Didi, ela vai nascer dessa necessidade do brincar, né? Dessa vontade que nós compreendemos e entendemos que o brincar é essencial dentro da vida das crianças da cidade de Sobral. Então, a Brinquedoteca do Didi, ela tinha um nome anterior, né? Ela foi inaugurada em dezembro de 2010, em convênio com o Fundo das Nações Unidas, né, da Criança, a Unicef, e ela era configurada como Brinquedoteca Pública Municipal de Sobral, né, vinculada à Secretaria Municipal de Educação. E aí, nosso equipamento foi reinaugurado em 2015, em parceria, né, com a Unicef, e ela vem receber esse nome de Brinquedoteca do Didi, justamente por esse nosso conterrâneo, né, o nosso querido Renato Aragão, que recebe o nome de Didi, em homenagem à nossa brinquedoteca, está com esse nome por conta dele, né? E aqui a gente se atentar um pouco das imagens, eu quero que vocês reflitam o protagonismo das crianças. O protagonismo das crianças, ela é latente, presente dentro das nossas imagens. A nossa primeira imagem, nós vemos as crianças levantando as mãos. Elas estão no momento de acolhida, né? Nós vemos também outra imagem,
que nós também temos nossas crianças fantasiadas. Elas estão escolhendo o que elas querem ser, as suas fantasias. Nós também vemos crianças sentadas em círculo. O círculo vai ser para que todo mundo possa se olhar, para que ninguém não consiga olhar para o outro, mas que todo mundo se olhe, todo mundo se observe, todo mundo converse. Nós temos muito cuidado. Nós temos aqui a serpente, que é uma das brincadeiras que eu mais gosto, né? Onde as crianças ficam uma atrás da outra, a gente faz movimentos, né? E essa interação é muito gritante. E também nós temos aqui, nessa última imagem, né? Aí uma ciranda de cores, onde novamente as crianças estão em círculo, né? Para que elas possam se olhar e que elas possam experienciar esses momentos, tá bom? Alan, vamos passar, Alan. E, gente, aqui no ano de 2023, né? Nós temos o calendário do Brincar, né? E esse calendário do Brincar não podia ser apenas um calendário, né, que tivesse números, mas esse calendário ele precisa ter vida, ele precisa ter uma simbologia, ele precisa, de fato, mostrar para quem lê esse calendário que ele tem uma magia, né? Então, nós trabalhamos com tema macro, com temas bimestrais, que vai experienciar nas nossas sequências lúdico-didáticas, né? Então, nós vamos ter o tema macro, a nossa sobralidade das infâncias, né? E esse tema é muito gostoso e significativo, porque, de fato, né, vai falar da cidade de Sobral, né? E nós temos o privilégio de completar 250 anos, né, que nós completamos no mês aqui de julho, na cidade de Sobral, e trabalhar esse tema é riquíssimo para as crianças, né, aprenderem, de fato, a sua cidade, né? E aí, como primeiro tema, em janeiro, nós trabalhamos o Brincando em Família, despertar da alegria, né, nas ruas da cidade de Sobral, no mês de fevereiro e março, e vocês vão visualizando os outros, mas eu quero me atentar ao mês de agosto e setembro, 3 Pontes e um Rio, onde a gente trabalhou o Menino do Rio Doce, né, que é uma obra do nosso querido Ziraldo. E trabalhando esse tema, que foi agora no mês de agosto e setembro, vocês poderiam, assim, imaginar a riqueza do olhar das crianças, né, que a gente levava o banho do rio, o peixe, o canoeiro. Então, são experiências que elas conseguem ver, que elas conseguem viver, que elas já viram. Então, quando a gente levava, ela tem um canoeiro perto da minha casa. Ah, eu já tomei banho de rio. E é muito significativo para elas. Porque, alinhado com a fala que a nossa Carla trouxe, né, quando as crianças elas trazem para a gente, e nós levamos a partir das falas para elas, as sequências lúdico-didáticas, se torna mais significativo. Porque fica como uma memória fotográfica na cabeça das nossas crianças, e elas levam para casa e experienciam para a família, trazem de volta para a escola, discutem entre si, brincam em outro momento da sequência lúdico-didática. Então é muito significativo, tanto para nós que somos educadores sociais brinquedistas, também para as crianças que estão no processo de aprendizagem, ali nas nossas ações pedagógicas, junto à Brinquedoteca do Didi. Mas vamos passar aqui, nosso querido Alan. E aqui nós temos os nossos atendimentos itinerantes, né? Alinhados com o nosso currículo da educação de Sobral, precisamente o currículo da educação infantil, né? Nós entendemos que as nossas ações, elas não podem ficar apenas dentro dos centros de educação infantil e escolas, porque as crianças, elas estão além desses muros da escola, né? Como foi experienciado aí junto com a nossa querida Carla, né, alinhado com o nosso currículo da educação, ela traz os quintais bem presentes, né? E nós trabalhamos com as crianças, além dos centros de educação infantil e escola, nós temos essa intersetorialidade, né, que vai ser os eventos, né, alinhados com as nossas crianças do centro de educação infantil e as escolas, né? Então, o que é que acontece? A Brinquedoteca do Didi, ela também faz parte, né, dessa outra parcela que vai atingir um número máximo de crianças. Então, em um momento que as crianças dos centros de educação infantil e escolas vão até a Brinquedoteca do Didi, para poder nós atingirmos, né, cada vez mais as crianças e as famílias da cidade de Sobral, foi visto a necessidade de nós ampliarmos com essa intersetorialidade, né, de colocar essa Brinquedoteca do Didi de um modo geral para a cidade de Sobral. Então, um evento que tem na praça pública, na Praça Mais Infância, lá no Sumaré, que é um bairro aqui da cidade de Sobral, a Brinquedoteca do Didi está lá fazendo as suas ações, né? Vai ter um evento do CETRAN, né, que é o órgão municipal aqui do trânsito da cidade de Sobral,
convida a Brinquedoteca do Didi, porque a Brinquedoteca do Didi vai nos ajudar nesse processo, junto com as crianças, nesse momento, para aprender sobre o trânsito. E é muito gostoso e significativo, nós fazemos parte, né, desses eventos, porque nós compreendemos, né, que levar a brincadeira e a interação para todas as crianças da cidade de Sobral, de fato, é uma aprendizagem significativa na vida de cada uma delas. Alan? E aqui também nós temos os nossos programas e os nossos projetos, né? E dizer para vocês que é riquíssimo cada programa e projeto, né, que compõe a Brinquedoteca do Didi. Começar aqui pelo programa Rede Peteca, que eu não vou me atentar, claro, a todos, porque são muitos, né, falar detalhadamente, mas para que vocês possam entender um pouco em casa, e nós estamos abertos para poder tirar as dúvidas de vocês acerca de cada projeto. Mas o Rede Peteca, ele vai trabalhar, de fato, o combate, né, ao trabalho infantil, né, dentro e fora da escola. O nosso projeto previne violências nas escolas, não. Pelo próprio nome, já está experienciando, né, que nós, de fato, conseguimos efetivar esse projeto dentro das escolas com o intuito de prevenir a violência, né, nas escolas, e ele tem um alinhamento aí com a Rede Peteca, um dos mais significativos do nosso projeto Brincando em Família. Influenciados com a fala da nossa querida Carla, nós compreendemos que a família, ela sim, é potencializadora no processo, né, da construção da criança. Nós entendemos que a família é uma potência dentro desse processo de aprendizagem das nossas crianças da cidade de Sobral. E o projeto Brincando em Família, de fato, convida as famílias, não só das crianças que são da Rede Municipal de Educação, mas também das crianças e das famílias de um modo geral da cidade de Sobral. Elas são convidadas a vir para o nosso espaço e nós somos convidadas para ir para o espaço delas, para que a gente possa, de fato, brincar em família. É um momento que o pai vai ler uma história para o filho. É um momento que o filho vai ler uma história para o pai. É o momento que a família vai brincar em conjunto com seus filhos, o tio com a sobrinha, a avó com a neta, porque nós compreendemos que essa interação familiar, ela causa afeto, ela interage a criança junto com a sua família e vai desenvolvê-la na sua capacidade cognitiva para que cada vez mais a família possa estar junto nesse processo de aprendizagem da criança. E aí nós temos o projeto Viajantes da Leitura, e esse eu quero que vocês que estão nos assistindo dêem uma olhada, que nesse ano nós trouxemos uma configuração de histórias em redes, né? E aí, muito bacana, né? Que é um projeto Nem um Dia Sem História, que é o nosso projeto Viajantes da Leitura. A gente trouxe essa vivência, né? Do Nem um Dia Sem História, que está nas nossas redes sociais, da Brinquedoteca do Didi. Lá vocês vão ver as crianças como protagonistas das histórias, né? Então, tem criança encenando, tem criança contando história, tem criança fantasiada. Então, é muito significativo e gostoso, porque, de fato, esse projeto ele vem trazer esse incentivo à leitura, essa ampliação do repertório literário, né? Muitas vezes nós temos um acervo gigante dentro da escola de diversos livros, né? Então esse projeto, alinhado com o nosso currículo da educação de Sobral, vem potencializar para que nós sabemos que cada livro é aquele. Que livros são aqueles que estão no nosso acervo, né? Que acervo tão grande literário, que possibilidades nós podemos ter com aqueles livros que estão dentro da escola, né? Então, ele vem potencializar esse incentivo à leitura. E o nosso projeto Escola Vai ao Cinema, que vai experienciar crianças, né, da nossa rede, que de fato muitas vezes não foram ao cinema. Então, vai trabalhar ali os nossos áudios visuais, eles criam um roteiro, a partir desse roteiro é feito, né, ali um curta-metragem de animação, que eles são convidados a estar no cinema e eles vão ver a obra-prima deles feita. Então, nós criamos essa oportunidade de torná-los protagonistas alinhados com o nosso currículo aqui da cidade de Sobral, que potencializa as crianças como protagonistas do processo do saber. Pode passar lá. E aqui eu quero me atentar com vocês, são as nossas imagens dos nossos atendimentos dentro das escolas e dos centros de educação infantil. E no começo, a nossa querida Carla, ela falou sobre os nossos direitos de aprendizagem, e os nossos direitos de aprendizagem estão em cada imagem que nós temos aqui. Eu quero dizer para vocês que cada imagem dessa, ela vai conviver, ela vai brincar, ela vai participar, ela vai explorar, ela vai expressar e vai conhecer-se. A criança, ela está em todo momento convivendo, brincando, participando, explorando, expressando e conhecendo-se.
quando nós trazemos a nossa sequência lúdico-didática alinhadas com o nosso currículo da educação infantil. Então, de dizer para vocês que essa imagem, que a menina está com um pau de chuva, que o rapaz está com o nosso microfone, que a nossa querida está com o violão, nós estamos oportunizando para elas um momento que elas são protagonistas do processo. Elas são convidadas a fazer parte da sequência lúdica didática, porque nós entendemos que elas são as protagonistas, que elas, alinhadas com as nossas brincadeiras, precisam interagir junto conosco para ter uma efetivação melhor. Né? Então, embaixo aqui, nós temos, aqui do meu lado esquerdo, é claro, a foto de uma criança que está com uma canoa na cabeça. E essa canoa faz parte da sequência que eu falei para vocês, do nosso querido autor Ziraldo, né? Que é o menino do Rio Doce, que no nosso momento de acolhida, nós convidamos as crianças a se apresentarem. Aquela, eu quero ir. Então, elas vêm até nós. E aí, a gente, com esse material não estrutural, que no caso é uma folha, né? E aí, a gente transformou numa canoa, a gente coloca na cabeça da criança e a criança dança com a gente e apresenta o seu nome. Essa memória fotográfica que vai ficar na cabeça dela, ela leva para dentro de casa. Ela leva com os colegas dentro dos quintais dos centros de educação infantil e a gente presencia que elas brincam com a nossa sequência lúdico-didática depois do momento que nós levamos junto com elas. E é muito significativo porque elas, sim, elas são, né, as potencialadoras do processo de aprendizagem delas mesmas. Nós compreendemos que elas têm que ser ali o ponto principal nesse processo da nossa sequência lúdico-didática. Vamos passar lá. E ali a gente estava mostrando dentro dos centros de educação infantil, né, e as escolas. E aqui nós temos os nossos momentos intersetoriais. Como eu tinha falado, a brinquedoteca do Didi hoje, ela abrange, né, todas as crianças da cidade de Sobral, né, alinhados com os diversos espaços que compõem a nossa cidade. E eu quero me atentar nessa imagem, onde as crianças estão todas juntas com o nosso professor Tafa, nossa professora Mari, a nossa professora Rose, né, que foi um momento muito significativo que elas, de fato, expressaram a sua brincadeira. Era um momento de brincadeira tão gostoso e tão saudável que para elas não era uma apresentação, mas era a brincadeira, porque elas aprendem a partir do brincar. Mas na frente nós vamos entender que quanto mais a criança brinca, mais ela aprende a brincar. E esse momento foi tão rico que depois as crianças vêm e dizem assim, quando é que tem de novo? Vamos levar novamente. Eu quero fazer isso novamente, porque é muito rico no processo de aprendizagem delas. Então, nós participamos de diversos momentos para que as crianças elas possam entender e compreender de que elas são as protagonistas desse processo. E eu quero experienciar nessa última imagem, que tem crianças juntos a um pula-pula, que faz parte aqui da cidade de Sobral, de um bairro, né, e que nós levamos a brinquedoteca até esse bairro, e que as crianças, elas de fato, ela vê a brinquedoteca do Didi, e nós vemos elas, e ali nós vemos N possibilidade de trabalhar junto com elas, em um bairro que de fato tem um índice muito alto de vulnerabilidade social, que a violência é alarmante, e nós compreendemos que nesses bairros também da cidade de Sobral, criança tem que ser criança. É muito forte isso. Você da sua cidade, você do seu estado, compreenda uma coisa. Criança precisa ser criança. E a criança, ela é criança quando ela brinca, quando ela experiencia, quando ela pula, quando ela pega na terra, quando ela dança, Isso é ser criança. É trazer essa essência do brincar na vida dela. Porque quanto mais ela brinca, mais ela aprende brincando. Então é muito significativo quando nós vamos para bairros como esse, né, que eu cresci num bairro como esse, e nós efetivamos para a criança essa experiência do brincar, que a criança, ela aprende brincando. Pode passar, meu querido Alan. E aqui eu quero me atentar junto com vocês, alinhados com o nosso currículo da educação infantil, né? Começar por essa primeira imagem, e nós temos aqui o espaço acolhedor. Quando nós trabalhamos a nossa sequência lúdico-didática, nós alinhamos com a escola. E quando nós alinhamos com a escola, nós escolhemos junto, né, aos nossos coordenadores, nossos diretores, nossos professores da sala de referência, um espaço que todas as crianças possam ficar bem. E os espaços geralmente escolhidos são os nossos quintais. Então, essa imagem do espaço acolhedor, ela vai trazer, de fato, né, uma efetivação melhor para que a criança possa interagir nessa segunda imagem.
Nessa imagem que tem a interação, nós temos a nossa educadora brinquedista, Mara, né? E aí nós estamos presenciando a criança observando, né? Que no caso não é mais a Mara, mas ela é um camaleão cor-de-rosa a partir de uma sequência que nós temos. Então, em um momento como esse, nós temos a liberdade de potencializar a interação na criança no momento da sequência lúdico-didática, como eu já tenho dito. Em outro momento, né, diversas professoras podiam dizer assim, menino, sai daí que tu está atrapalhando. Mas nós compreendemos que a criança não atrapalha de forma nenhuma. Pelo contrário, ela está, de fato, potencializando o seu processo de aprendizagem. Nós compreendemos que a interação dentro do processo da nossa sequência lúdico-didática vai facilitar na construção do processo cognitivo das crianças. Então, se você está fazendo um momento interativo com ela, nas suas salas de referência, se a criança vai lá e quer pegar o chapéu da sua mão, deixe ela pegar, coloque na cabeça dela, faça com que ela seja protagonista do processo, porque você vai ver a quantidade de possibilidades e de evoluções que a criança vai ter. Eu toco violão, então quando a criança vem e quer tocar no meu violão, ela agora é a dona do violão, ela toca o violão, é a autonomia que a criança precisa ter, ela tem que compreender. Se porventura nós tirarmos, dizer que está atrapalhando, nós estamos ali travando a nossa criança. E nós não temos que fazer isso, professores e educadores do nosso Brasil. O que nós temos que fazer como educadores, né, no caso, eu, educador social brinquedista, é potencializar essas crianças a partir que nós temos. A criança, ela nunca atrapalha. Pelo contrário, ela fortalece o nosso processo para que possamos, de fato, interagir e aprender a partir das brincadeiras junto com elas. E eu quero me atentar junto com vocês que o nosso currículo, ele vem trazer muito forte os nossos materiais não estruturados. Alan, amplia só um pouquinho maior. Os nossos materiais não estruturados, de fato, a gente vai trabalhar aqueles materiais que estão dentro da casa da criança. Um papelão, uma garrafa, a garrafinha do leite. Então, a gente, junto com as crianças, conseguimos construir esses materiais não estruturados. Se nós nos atentarmos a essa imagem, nós vamos conseguir perceber que é um pássaro, e a criança está pegando aí com muita alegria no pássaro, e embaixo tem um ninho. Só que esse pássaro nunca foi um pássaro antes. Ele era papel e lã. E nós entendemos que os materiais não estruturados, eles são materiais que são potencializadores no processo da aprendizagem da criança. São materiais que as crianças têm acesso dentro das suas casas, e quando elas veem uma imagem como essa, vê um pássaro feito de papel, e feito de lã, feito de corda, feito de barbante, eles veem uma potência de que eu também posso fazer, eu também posso criar. É um material que tem na minha casa. E eles levam para suas casas e criam esses processos, e nós trabalhamos, de fato, bem intensos esses materiais não estruturados, né, que, de fato, está alinhado aí com o nosso currículo da educação. Seguimos. Nós compreendemos que o brincar, como eu já tenho dito, né, é um processo assim, significativo na vida de cada um de nós e principalmente na vida das crianças da nossa rede municipal de educação. E o brincar, ela vem, de fato, contribuir no processo cognitivo das crianças. O brincar, ele vai, de fato, despertar fala. O brincar, ele vem trabalhar a gestualidade. O brincar vem trabalhar o conhecimento de si e do outro. O brincar desperta a criatividade. O brincar alinha o pensamento. O brincar faz com que a criança se expresse. O brincar faz com que a criança trabalhe a sua lógica. O brincar, ele trabalha a atenção da criança. Lembra que eu falei que quanto mais a criança brinca, mais ela aprende a brincar? Quando ela faz isso, ela amplia as possibilidades da participação e os envolvimentos das diversas brincadeiras que ela tem quando ela brinca. Então, você, professor da cidade de Sobral, você, professor do estado do Ceará, você, professor de todo o Brasil, potencialize a brincadeira na sua criança. Nós, do Espaço de Referência do Brincar, Brinquedoteca do Didi, nós temos a nossa essência, que é o brincar. Então, brinque com as suas crianças. Nós temos esse carinho enorme, né, de estarmos aqui trabalhando com as nossas crianças, levando nossas ações educativas e entendendo que o brincar, ela potencializa cada uma dessas crianças. Para que a gente possa finalizar a nossa fala, eu trouxe aqui uma poesia, pode passar, Alain, para que a gente possa
e vocês possam ouvir com atenção. Vamos aumentar para que a gente possa falar bem alto. A bailarina. Esta menina tão pequenina quer ser bailarina. Não conhece nem dó, nem ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Não conhece nem lá, nem fá, mas inclina o seu corpo para cá e para lá. Não conhece nem lá, nem si, mas fecha os olhos e sorri. Roda, 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 com os bracinhos no ar, e não fica tonta, nem sai do lugar. Põe o cabelo, uma estrela e um véu, e diz que caiu do céu. Esta menina, tão pequenina, quer ser bailarina, mas depois esquece todas as danças e também quer dormir como as outras crianças. Então, brinque com as nossas crianças. Isso é um pouco do nosso documento curricular da cidade de Sobral para vocês. E a Brinquedoteca do Didi, de fato, vem efetivar esse currículo junto e alinhado com as nossas crianças da cidade de Sobral. Queria convidar agora a nossa querida Carla. Eu creio que nós vamos para o intervalo agora, um rapidinho intervalo. Daqui a pouco nós voltamos, né, para que a gente possa tirar e sanar as dúvidas junto com vocês. Querida Carla. Parabéns, Luiz, bela apresentação, né? Veio aí somar realmente com o nosso documento curricular. A Brinquedoteca do Didi desenvolve um lindo trabalho realmente, sempre ali alinhado com o nosso documento curricular. As escolas realmente brigam por eles, que eles vão até a escola, né? Composto pela Mara, pelo Tafa, pela Rose, eles realmente, a verdade, ultrapassam, né, esses muros, porque eles também vão muito para os externos, os outros equipamentos também solicitam, né, que eles participem. Então, a gente agora realmente vai para um intervalo, tá bom? Tempo da gente tomar aqui uma água, e no retorno a gente responde algumas perguntas, tá bem? Voltamos. Nós temos aqui perguntas muito interessantes, viu, Carla? Muito, viu, Luiz? Foi difícil aqui escolher. O processo aqui de aprendizagem dessa aula, mas que essa pergunta, com certeza, vai abrir cada vez mais os olhos de vocês, né, para o nosso currículo da educação infantil. Então, vamos começar pela primeira pergunta, né? Pronto. Essa pergunta foi feita pela nossa querida Regina Marques. Um abraço, obrigado pela sua participação. Que diz assim: Luiz, em quais momentos as crianças frequentam a brinquedoteca, né, e qual tempo elas permanecem brincando? Pronto. A brinquedoteca do Didi, ela vai funcionar, né, de fato, no horário de segunda a sexta, no espaço físico, né, de 8 da manhã até meio-dia, 1h da tarde até as 5 horas da tarde. Né? No horário de 8 ao meio-dia, né, nós recebemos as crianças, e aí a nossa sequência lúdico-didática junto com elas acontece no período de 2 horas, estendendo até 2h30. Dentro desse processo, tem um processo de acolhida, de musicalização, de contação de história. Então, a frequência que elas vão são todos os dias. De segunda a sexta, né, temos momentos, junto com as crianças, diversos centros de educação infantil. E alinhados também com isso,
né, elas permanecem esse tempo de 2 horas e meia, nesse processo de brincadeira em geral, trabalhando a acolhida, a contação de história, a musicalização, o processo de interação, o processo de brincar livre delas, mas de fato direcionado, tá bom? Creio que eu tenho respondido essa pergunta. Então, são esses momentos que as crianças frequentam, no momento que elas estão na escola, que elas são, né, de fato, levadas para a brinquedoteca do Didi, e vice-versa, que a brinquedoteca do Didi vai até as crianças. Vamos para outra pergunta, Alain. Pronto, a Regina também perguntou, ela de fato foi uma dúvida dela, se a brinquedoteca do Didi é móvel. Como eu tinha falado, né, a brinquedoteca do Didi, por meio da necessidade de ampliar cada vez mais, né, a nossa atuação para atingir as crianças e as famílias da cidade de Sobral, nós trabalhamos com as duas modalidades, tanto presencial quanto móvel. Como é que é presencial? As crianças vêm até a brinquedoteca do Didi, onde nós nos detemos no espaço maior de tempo, mais de 2 horas e meia, da nossa sequência lúdico-didática. Elas vêm até o nosso espaço, né? E também a brinquedoteca itinerante vai até o espaço da criança, seja nas escolas, seja nos CRAs, seja em qualquer tipo de equipamento que compõe a cidade de Sobral. Mas, de fato, as crianças vêm até nós e também nós vamos até as crianças. Então, ela é tanto física quanto móvel, tanto física quanto itinerante. Creio que eu tenha respondido a sua dúvida, Regina. Obrigado mais uma vez pela sua participação. E agora vamos para as outras perguntas, né, Carla? Isso. Alan, coloque aí a pergunta. Alan que escolheu, viu, gente? Pronto, a pergunta é da Caterine, né? Ela pergunta se os docentes, eles participam semanalmente das formações continuadas oferecidas pela SFAPED. Caterine, a escola de formação, ela oferta uma vez no mês para o professor, como eu falei, né? Por exemplo, hoje é Infantil 5, então todos os professores da rede do Infantil 5, naquela data, eles vão para a formação e serviço na SFAPED. Mas a formação realmente é assim, com foco, são as formações que acontecem nas escolas, porque você entende que lá na formação e serviço é estudado um tema macro, né, que ele abranja todas as escolas, um tema que seja senso comum para todas as escolas. Mas muitas vezes o que minha escola está precisando estudar, fortalecer, é diferente da do Luiz. Então, assim, os planejamentos que acontecem semanalmente nas escolas, elas também estudam, né, sobre outras temáticas, mas na SFAPED elas vão uma vez no mês, certo? Espero que eu tenha respondido. A próxima pergunta, Alan. A Regina perguntou se todas as escolas vão ser tempo integral. Sim, Regina, esse foi o desafio, né, do nosso prefeito. Sobral é movido por desafios, né? A gente nunca se cansa de novos desafios. Então, o desafio que o prefeito trouxe para a gente e que ele acredita que o melhor para as nossas crianças é ter essas escolas, né, 100% em tempo integral, desde a educação infantil até o ensino fundamental 2, né? E aí nós já temos o ensino fundamental, nós já temos as escolas especialistas, né, que são de tempo integral. Nós não tínhamos o Fundamental 1 e a educação infantil. Nós já iniciamos na educação infantil, como eu bem falei aqui, um projeto piloto. Nós temos 3 centros de educação infantil que já está acontecendo, né, todo esse movimento, essa ampliação do currículo, né, com os professores especialistas, com projetos, né, tem uma intersetorialidade ali dentro também daqueles equipamentos, mas até o final de 2024, o prefeito deseja que Sobral seja 100% integral. E aí vocês vão acompanhando aí as cenas dos próximos capítulos, nós vamos estar trazendo para vocês aqui atualizações desse nosso desafio, tá certo? Pois eu espero que a gente realmente tenha alcançado aí os objetivos de vocês, que vocês tenham entendido realmente um pouco do nosso documento curricular,
2 horas é muito pouco para a gente falar das nossas experiências realmente aqui de Sobral, tanto da educação infantil, alinhada aqui com a brinquedoteca do Didi, não é? Mas espero que a gente tenha sido claro e tenha conseguido chegar até vocês, tenham iluminado, que vocês levem ideias para as cidades, para os estados de vocês, não é verdade, Luiz? É verdade. Eu já queria agradecer a cada um que acompanhou a gente do começo ao final, né? Compartilhe essa aula para que outras pessoas também possam assistir. E dizer para vocês que esse momento é rico, principalmente para vocês, mas principalmente para a gente da cidade de Sobral e que compõe a coordenação da educação infantil. É muito significativo nós levarmos para o nosso Brasil, para a nossa cidade, para o nosso estado, né, as nossas experiências, para que possam somar com a de vocês, para que a gente possa ter uma educação de qualidade para todas as crianças, não só de Sobral, não só do estado do Ceará, mas para todo o Brasil. Quero agradecer, Carla, agradecer a você que está aqui do meu lado, nessa tela virtual. É um prazer sempre dividir esse palco com você. Muito obrigado. É uma experiência riquíssima, porque nós estamos juntos. Agradecer a nossa equipe da Brinquedoteca do Didi, a Valdiana, agradecer o Tafa, agradecer a Mara, agradecer a Rose pelo privilégio de estar junto ao lado de vocês, agradecer a nossa querida coordenadora da educação infantil, a nossa Kathleen, um abraço especial para você, e de fato agradecer a nossa gerente da nossa célula, né, de gestão e apoio à educação infantil, que ela está com certeza aí junto conosco, se preparando, não é, Carinha? Sim, sim. E aí, Luiz? Um abraço. Pronto. E aí, Luiz, também o meu agradecimento a você. Eu sabia que essa tarde ia ser muito boa, né? Por tudo isso que a gente vive lá na Coordenadoria de Educação Infantil, né? Esse respeito, essa responsabilidade realmente que a gente tem em garantir os direitos das nossas crianças, né? E aí, gente, eu deixo aqui meu muito obrigado, minha gratidão também à minha célula, né? As meninas que trabalham comigo, Isiane, Vanessa, a minha coordenadora, Kathleen. Quero deixar aqui meu muito obrigada às escolas que nos inspiram, né? As escolas que elas pegam um documento curricular e elas fazem a mais do que tem lá no documento curricular. Quero agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui com a gente, que trocaram saberes conosco. E, ó, muito obrigada, espero que a gente se encontre em outro momento, tá certo? Pois beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.